Graça e paz. Vamos ficar em pé, vamos orar e ler a palavra nesse momento. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra, a partir do verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pelas águas que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não consigo atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, podemos, ó Pai, estar na sua casa, podemos estar aqui reunidos como família, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu até esse momento, pelos louvores, ó Pai, que foram entoados, pelos relatos que foram dados, ó Deus, por podermos ter te entregue ofertas e dízimos. Muito obrigado, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos que continue falando conosco, Senhor. Continue, Pai, ministrando ao nosso coração, Pai. Eu nessa manhã, Senhor Deus, que tenho essa missão de portar a Tua palavra, me coloco diante de Ti com o meu coração contrito, Senhor Deus, pedindo que eu vim desaparecer, Senhor, e o Senhor possa falar aos meus irmãos e a mim também, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar muito mais que as minhas meras e simples palavras, ó Deus. É o que eu te peço nessa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Amém? De sentar os irmãos. É uma visão, né, que o profeta que ele tem, e ele nessa visão ele narra que ele vê um rio, é um rio que sai do altar, do trono. Esse rio vai percorrendo, esse rio vai chegar até o Mar Morto. E aqui a gente já vê já um milagre, porque se você continuar lendo o texto, você vai entender bem. E uma das características do Mar Morto é que ele é um grande lago que recebe água de vários lugares, mas ele não joga água para lugar nenhum. Então ele acumula muito sal. Então ali não tem vida. E nem vida dentro do lago, do mar, e nem vida ao seu entorno, nem vida ambiental. E o texto fala que essas águas, ela começa a caminhar, a andar, e aí o texto vai falando que essas águas, ela correm para o mar e começa a modificar a essência daquele local. Aquele local passa a existir vida, e fala de grandes peixes, fala de árvores que nascem ao redor, árvores frutíferas. Na visão do profeta, ele é enviado, ele é retirado do local, e ele é enviado para ver o percurso da água, e à medida que o profeta vai andando, esse anjo vai entrando na água, fazendo medições na água, e vai trazendo um pequeno relato de onde está a água, e aí a 500 metros que ele entra, a água está nos seus tornozelos, mais 500 metros está no joelho, mais 500 metros à altura da cintura, e aí chega um ponto, né, que não consegue mais andar, mas caminhar, e aí somente a nado. Eu não pretendo trazer uma pregação explicando as várias posições teológicas do texto, se é histórica, se é literal, se é metafórica, se é futurista. Eu acho que isso aí vai ter para isso o nosso curso de teologia, né? Eu não quero fazer isso nessa manhã.
mas eu pretendo falar um pouco mesmo sobre o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, na vida do crente, na nossa vida. E eu quero pegar esse texto como base para isso, para pensarmos um pouquinho como que se dá a progressão do Espírito Santo na vida da pessoa. Como se dá essas etapas. Eu preciso fazer um paralelo entre essa visão e a nossa vida. O Espírito Santo, amados de Deus, ele não veio para a igreja para que a gente, em algumas reuniões de orações, ou então em alguns momentos de louvor, de canções, a gente fale em línguas, se maravilhe, ou para que tenhamos sensações agradáveis de júbilo da nossa alma. Não, é muito mais do que isso. A ação do Espírito Santo é muito mais. O Espírito Santo nos convida a coisas mais profundas, a ir a lugares mais profundos, a vivenciar experiências mais profundas com Ele. Não que falar línguas não é bom, isso é muito bom. Não que se alegrar na alma não é bom, isso é muito bom. Mas a ação do Espírito Santo ela é muito mais do que isso. Ele quer ir muito mais do que isso. Então, eu queria falar com vocês sobre 4 níveis da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O texto fala que o anjo, quando leva Ezequiel, vai até, primeiramente, ele mede o quê? 500 metros. E a água dá onde? A água dá nos tornozelos, né? O nível baixo de água ainda, né? Eu gosto de praia, né? Mas eu não gosto de entrar no mar. Não gosto. Eu tenho muito prazer em ficar na beira da praia. Eu gosto disso. Quando eu vou com ele, a gente faz isso. Eu sento e muitas vezes eu nem entro na água. Eu falo de entrar e mergulhar. Mas eu gosto daquela brisa. E eu gosto de andar. De colocar o pé na água e começar a andar. Na beira do mar. Sem entrar. Mas aquela água batendo nos pés. Que é uma sensação gostosa, aquele gelinho, né? Vindo na nossa perna. É algo assim prazeroso. São os primeiros passos de quem vai entrar dentro da água. E eu queria nesse primeiro passo que você fosse comigo lá em Lucas, no capítulo 5. Vamos lá em Lucas, rapidinho. Deixa aberto um pouquinho aí, Lucas capítulo 5. Esse capítulo ele fala do chamado de Pedro. Eu vou falar muito sobre Pedro essa manhã. Fala um pouco do chamado dele. Dos primeiros momentos, dos primeiros passos. Pedro, um proprietário de uma embarcação, uma pequena embarcação. E aí o texto fala que nesse dia, não foi um dia muito agradável, porque na noite anterior não foi muito boa. Foi uma noite que ele saiu para pescar, e aí não tem um bom resultado, não foi o melhor dia. Então, nessa manhã, durante o dia, ele está perto de Jesus, nos pregando, mas está vindo na noite anterior, na onde a sua pescaria não teve resultado. E Jesus fala para Pedro o seguinte, eu poderia usar seu barco? E aí entra no barco, ele autoriza, entra no barco, Jesus se afasta um pouquinho, e aí começa a pregar para a multidão. Eu creio que ele fez isso porque a posição que ele estaria, eu creio que tinha também outras embarcações ouvindo, né? E a posição que ele estava para pregar seria apropriada. Depois de pregar, de acabar o seu discurso, ele vira para Pedro e convida Pedro para pescar. Vamos pescar? Pega o teu barco. E aí no verso 4, ele fala assim, vá até onde as águas são mais profundas e lança ali a rede de pesca. É um convite a pescar. Um convite para um homem que já vinha uma noite inteira de cansaço, de lançar a rede, de não conseguir nada. E aí, nesse momento, Pedro faz algo interessante, que nós também precisamos aprender a fazer isso, é o começo da caminhada. Pedro ele consegue fazer uma separação, ele consegue fazer isso. E aí Pedro vai de um lado, ele coloca o quê de um lado? A sua frustração no dia anterior, o seu cansaço, a noite de sono perdida sem nenhum resultado, um trabalho mal sucedido. Ele coloca de um lado toda a sua experiência, sua expertise como pescador, sabia que aquela hora não era para pescaria, botou tudo isso de um lado. E do outro lado, ele conseguiu colocar o quê? A palavra. A palavra. Então ele faz uma opção. De um lado tem aquilo, tudo que ele era, e o que ele sabia. E de outro lado ele tinha o quê? A palavra. Ele fala o seguinte assim, no verso 5,
mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Não estava nem aí pelo que ele sabia, pelo que ele conhecia e pelo que estava sentindo. Mas ele foi o quê? Pela palavra. Nesse momento aqui, se eu posso falar isso, ele tem uma fé simples e objetiva. Fé simples, objetiva e que traz resultado. É aquela fé que muitos de nós tínhamos no começo da caminhada com o Espírito Santo. Está na palavra, se está escrito, vai ser assim. Não importa o que eu pense, não importa o que eu saiba, se está escrito isso, é porque é assim. Depois vai mudando a gente, né? Você vai mudando muitas coisas, quem sei outras coisas. Mas é a fé sempre que dá resultado. É aquela fé que nós conseguíamos separar frustrações, tentações, nossos medos, nosso conhecimento, achismo, separamos isso e que em direção ao quê? A palavra de Deus. Se está escrito, é verdade, então eu consegui ela. É água que está onde? A água é água que está indo aqui nos seus tornozelos. É fácil de andar dessa maneira, ó. Olha a água batendo, traz de quê? Traz leveza, suavidade. É uma vida simples do Evangelho. Simplicidade. Será que não está na hora de nós voltarmos a isso também? Essa simplicidade. Voltarmos a fazer essa separação. Pegar o que eu sinto, pegar o que eu acho, separar isso. Separar aquilo que me rouba de Deus, separar aquilo que toma o meu tempo de Deus e voltarmos a olhar pela palavra, eu acho que precisamos voltar a fazer isso. Essa simplicidade. Essa é a água nos tornozelos. É a leveza. É onde a palavra diz, faça e eu faço. E Pedro, ele obedece, ele lança as redes. E de repente ele fica boquiaberto, porque ele se espanta com a tamanha produtividade daquele momento, que compensou toda a noite, foi muito mais do que aquilo. E no verso 8 ele fala o seguinte, ó, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. As águas nos tornozelos, ela me convence todos os dias de que eu sou pecador, falho, humano, que eu preciso melhorar, crescer, vai me convencendo disso, ó. É nesse estágio que eu vou me convencendo da minha fragilidade. E aquele que assim procede, ele nunca vai ser o quê? Iludido, ele nunca vai ser ludibriado, porque ele não vai confundir as coisas. Ele sabe separar quem é ele, e ele sabe separar quem é a palavra, quem é Deus. E a palavra diz que é isso, é isso. Se ela diz que eu consigo, eu consigo. Se ela falar que eu posso, eu posso. Se ela falar que se eu crer, eu virei a glória de Deus, eu vou ver o quê? A glória de Deus. Por um momento, Pedro se achou indigno, e nós somos indignos também. E ele fala assim, ó, mestre, eu sou um pecador. Nós somos pecadores, sim ou não, amados? Sim ou não? Mas o mestre nunca joga fora um pecador arrependido. Nós precisamos voltar o quê? Voltar a arrepender, se arrepender. No verso 10 e 11, o Senhor fala para Pedro assim, ó, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram ali e o seguiram. Nesse nível inicial da nossa caminhada, nós sempre estamos dispostos a largar tudo. A gente fala, vou largar tudo, depois a gente muda, né? Vou largar tudo e seguir a Jesus. Sabe por quê? Nesse momento inicial, nós começamos a ver os projetos de Deus para nós. E vai se revelando nos projetos. Vamos entendendo o porquê que nós nascemos. O porquê que nós existimos. E mesmo que os nossos pais não tenham feito um plano de nascimento, foi um acaso, mesmo assim, o céu tem um plano para nós. O céu tem um plano para você. Então, a água nos tornozelos, ele nos leva a esse momento. E é interessante que, a partir desse momento, Pedro, ele deixa de ser um mero
espectador do que está acontecendo e passa a ser inserido na família. Ele passa a ser inserido no reino de Deus. Quando você começa a caminhar pelas águas, você começa a entrar na família, a ser inserido. A água está onde? Nos tornozelos. Mas o Senhor quer mais que você. O anjo te convida mais. Ele te convida a entrar mais 500 metros. Mais 500 metros. Está fácil de caminhar, está com leveza, frescor, suavidade? Não, vou entrar um pouco mais no mar. Mais 500 metros. A água da onde? Onde está a água? Nos joelhos. Dá para andar ainda? Dá. É um pouco mais difícil, mas dá para andar. O joelho, nosso joelho, é uma articulação muito complexa, né? Com seus ligamentos, seus meniscos. E ele é responsável por movimentos simples que fazemos diariamente, toda hora. Levantar, sentar, abaixar, correr, pular. Quando alguém apresenta algum problema no joelho, a sua locomoção fica um pouco mais difícil. Isso aí eu falo por experiência, tá, amados irmãos? São 3 cirurgias de joelho sem jogar bola. Se jogar, será 10. Então, você passa a ter um pouco mais de dificuldade de se locomover. Então, para nós que somos operados, alguns movimentos são desafios. Nós temos que fazer. Nós não podemos mais ficar correndo para lá e para cá sem pensar onde está pisando. Até o tipo de calçado, nós temos que pensar bem na hora de comprar. E saber aonde usar cada um deles. Senão você pode não ter firmeza e aqui acabar caindo. Quando as águas do Espírito chegam até os seus joelhos, é sinal que ele está te chamando a ter um pouco mais de ousadia. De ousadia. Um pouco mais de flexibilidade, de mobilidade. Nesse momento é a hora que você começa a querer dar os primeiros passos em direção ao sobrenatural para você. Para Deus não é sobrenatural, mas para você. E viver novas experiências em Deus. Você crê na palavra. Sabe separar o que é o teu sentimento e o que é a palavra. Mas agora ele quer que você entre num nível mais profundo, de sobrenatural. E aí você começa a caminhar. Nesse estágio, você começa a crer e adquirir uma confiança diferenciada. E você não espera que a bênção venha até você. Você começa a andar em direção à bênção, caminhar em direção a ela. Entendendo que Deus vai estar o quê? Vai estar contigo. Você começa a ter confiança para romper obstáculos. Você começa a vencer os teus complexos, que te impedem de caminhar. É um pouco mais difícil, mas dá para andar ainda na água. Abra, por favor, a tua Bíblia, Mateus 14. Nesse contexto de Mateus 14, os discípulos estavam atravessando o mar, debaixo de uma palavra liberada do Senhor Jesus. Atravessem, que mais tarde eu vou estar com você, vou estar contigo. Eles estavam debaixo de quê? De obediência, de uma palavra liberada. Porém, de repente, começou a bater um vento. Bateu um vento fraco, foi aumentando, daqui a pouquinho aquele vento se transforma numa grande tempestade. Altas horas, depois de muito medo, na madrugada, o Senhor Jesus vem ter com eles, só que o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas, vem andando sobre as águas. E ao longe, os discípulos veem e acham que é um fantasma, né? É um fantasma que está vindo. Aliás, crente adora ver fantasma, gente. Adora. Que a coisinha é fantasma, né? E aí o Senhor fala assim, ó, coragem, sou eu, não tenha medo. Sou eu, calma, eu estou chegando para vocês. E aí no verso 28, 29, Pedro fala o seguinte, ó, Senhor, se és tu,
mande-me ao teu encontro sobre as águas. Então o Senhor respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Texto que todo mundo já conhece. Sabe o que Pedro queria dizer? Mestre, eu quero viver os milagres que você vive. E o Senhor Jesus falou isso para nós também. Quem crê em mim, coisas maiores do que farão. Então eu entendo o seguinte, que nós podemos viver os milagres que ele viveu e muito mais ainda. Então Pedro sabia disso. Ele queria viver experiências sobrenaturais. Não me contentava somente com as águas no tornozelo, ele queria um pouco mais. Ele queria água no joelho, que traz mais experiência. Então o Senhor Jesus falou o seguinte, venha. Ele vai, ele coloca, eu fico imaginando como é que ele fez, né? Subiu até a parte mais alta do barco, colocou o outro pé, e ele começou a andar em direção a Jesus. Tá bom, mas eu sei que depois ele caiu. Ele teve medo. Talvez a atenção dele foi desviada pela ventania, e ele caiu, e o Senhor Jesus, que ele deu as mãos a ele, levantou. Tá, beleza isso. Mas uma coisa ninguém vai poder tirar de Pedro. Ele andou sobre as águas. Sim ou não? Então você pode ter medo também, pode ser. Você pode em algum momento titubear e ser preciso que o Senhor Jesus pegue você pelas mãos e te levante. Aí você pode sim viver milagres em Deus. Viver novas o quê? Novas experiências. Talvez o seu medo, a sua falta de atenção vai te desviar, mas não impedir você de andar sobre as águas. É um nível maior que de experiência. Quando a água está nos tornozelos, é um nível que temos fé na palavra. E precisa continuar com isso. Não podemos perder isso. É onde você consegue separar as duas coisas. Quando a água está no seu joelho, você tem mais ousadia no Espírito Santo. Você começa a querer vivenciar milagres todos os dias, todas as horas. E você vai vivenciar esses milagres com ousadia, mesmo em meio às tempestades. Você vai poder estar desempregado e dentro do desemprego você viver milagres. Ver a tempestade da doença, mesmo no meio dessa tempestade, você o quê? Viver milagres. Porque você vai ter o quê? Ousadia. Pastor, mas eu tenho medo. Também tenho medo de várias coisas. A pergunta é, o seu medo te impulsiona a ir para frente ou ele te paralisa? Nós temos que pegar o nosso medo e fazer uma alavanca para ir adiante, para ir até a frente. Ou será que você, diante do medo, você volta? Ou você continua andando? Eu poderia falar para você aqui de vários medos que eu tenho, vários. Mas o maior medo que eu tenho, sabe qual é? De avião, gente. Eu tenho um medo de avião que você não tem ideia. Nunca me impediu e não vai impedir de viajar de avião. Não vai. Porque eu coloquei na cabeça que eu tenho medo? Tenho sim, mas ele vai me levar para frente, não para trás. Amém, amados? Estou até com saudade. É um medinho gostoso, né? Eu estou até com saudade. Mas tenho medo. Eu estou com homens e mulheres que também têm seus traumas, seus medos também igual a mim. Não permita que esse teu medo te impeça. Você está com água nos seus joelhos, ousadia, andar. E aí veio o anjo e falou assim, vamos andar um pouco mais? Vamos entrar um pouco mais na água? Vamos mais 500 metros? 1.500 metros já de entrada na água. Mais 500 metros. E aí a água está onde? Na cintura. E eu entendo que a cintura, essa água vai alcançar toda a região do abdômen, toda a região do tórax, né? Eu entendo dessa maneira. Nesse momento, você está entrando num nível de imersão maior. Aqui é um pouco mais de dificuldade. Porque nesse momento que a água está quase no teu pescoço,
ou na altura do tórax, você consegue andar. Mas é muito mais difícil. Você precisa o quê? Do esforço a mais para isso. Vai lá em João 13, por favor. Era uma noite muito especial aqui, nesse contexto, muito especial. O Senhor Jesus estava chegando ao final da sua caminhada terrena, o seu ministério aqui. Nesse momento, vários sermões já haviam sido pregados, vários ensinamentos já haviam sido passados para os discípulos, dando sequência ao ministério que ele propôs a fazer. Mas nesse jantar de despedida, o Senhor queria também ensinar coisas para eles, e também coisas para nós aprendermos. O Senhor queria mostrar para quem estava presente, e também para Pedro, um nível mais profundo de intimidade, mais profundo, de água já está na cintura já. O jantar é servido. Nesse momento, o diabo já tinha planejado tudo. Já tinha até instigado um dos discípulos. Logo após a ceia, o Senhor tira o seu manto, ele pega uma toalha, bota na cintura, ele pega uma bacia, ele coloca ali água, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Um por um, vai lavando, vai lavando. Com certeza aquela ação, aquele gesto, causou certo espanto aos presentes, porque o normal seria um escravo fazer isso. Era costume, quando chegava um senhor, ou então uma visita, um servo, um escravo, e lavar os pés do seu senhor ou do convidado, por estar vindo cansado da rua, e aí poeira no pé, trazer um refrigério. Então Jesus ele toma essa posição de servo, ele faz isso, se ajoelha, a posição de se ajoelhar e lavar os pés de cada um dos discípulos. E aí Pedro ele fala o seguinte, lá no verso 8, quando o Senhor chega até ele, ele fala assim, ó, não, nunca lavarás os meus pés. E ele escuta a resposta de Jesus o seguinte, ó, se eu não lavar, você não terá parte comigo. E aí você conhece o restante. Quando você não entender o que Deus está fazendo, a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Não está entendendo? Deixa acontecer, porque Ele sabe o que está fazendo. Não fique buscando questionamentos, buscando explicações, não, fique tranquilo, deixe Ele agir, fique quieto. Somos pecadores, merecedores da graça de Deus. Mas nós precisamos entrar nesse nível, onde as águas, elas estão na nossa cintura, e aí eu tenho um pouco mais de intimidade com o Espírito Santo, vou querer mais, mais e mais, e entender que mesmo nesse nível, eu ainda preciso ser limpo pelo Espírito Santo. E a água, nessa altura, traz limpeza para quase o corpo todo, só não atingiu ainda a cabeça, mas traz limpeza, e eu preciso que o Espírito Santo vá me limpando, vá me limpando, vá me limpando. Ah, pastor, eu estou num nível maior já passei pela fase de água nos tornozelos, já passei pela fase de água no joelho, agora estou na fase de água na cintura, ó, estou no Espírito. Não, você precisa ainda ser limpo, porque senão a sua arrogância vai fazer você achar que você é melhor que outras pessoas, e você não é, você é igual, pecador. Amém ou não amém? O gesto que o Senhor Jesus fez de lavar os pés, e logo em seguida, se você for acompanhar o texto, ele fala que para nós seguirmos o exemplo dele, é o seguinte, quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais servo você precisa ser. Lavar os pés dos seus irmãos
caminhar com o seu irmão, ajudar os seus irmãos. Mas poucos de nós queremos chegar a essa profundidade, porque nesse nível de água, de altura do pescoço, nós começamos a deixar de existir. É quase ninguém mais. Foi só a cabeça para entrar, só isso. Nós começamos a desistir. Deixamos de ser o tal. E aí nós podemos ter sido lavados por qualquer água. Qualquer água. Qualquer água da religião. Qualquer água dos achismos. Qualquer água da ideologia. Mas se a gente não for lavado pela água do Espírito, de nada resolveu tudo que anteriormente estava. E essa água do Espírito, quando ele chega até a altura da cintura, está te lavando, porque ela alcança o seu abdômen, alcança as suas vísceras, alcança o teu tórax, o teu local de respiração, o teu coração de vida. Essas águas ela traz o quê? Limpeza, e ao mesmo tempo ela traz o quê? Vida. E nós precisamos disso, de entrar nesse mergulho, e o anjo nos convida, venha, venha, venha. Não fica só nos 500 metros, queridos. Vai mais 500 mil, vai mais 500, 1.500. E aí, para fechar a palavra, o anjo manda ele andar mais 500 metros. Estamos aí a 2.000 metros andando. Só que agora não tem como andar mais. Não tem como andar mais. Não tem como você andar com a água aqui em cima. Nesse momento você precisa o quê? Mergulhar. Nesse momento é somente a nado. Mergulhar, mergulhar. Nesse momento você já não aparece mais, só o Espírito que aparece. É por você. Lá em Atos, até você abrir, por favor, no capítulo 4. Atos 4, a partir do verso 8. Fala o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante do Senhor. E Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Vamos pensar aqui em Pedro, amados. Pedro, que a gente usou hoje como um personagem principal aqui nesse texto. A gente sabe que a trajetória de Pedro cometeu vários erros, vários equívocos. Pedro foi um homem impulsivo, um homem explosivo, usar espada, um homem que tinha sentimentos fortes, agia, e depois que ele pensava, não ao contrário, como deve ser o crente. Teve um momento que Jesus repreendeu Pedro, porque ele estava sendo o quê? Usado por Satanás. Então esse foi Pedro no começo. Um homem que teve medo, um homem que negou Jesus, um homem que se escondeu com o sentido ameaçado. Porém, Pedro ele caminhou por todos esses níveis de água de Ezequiel. Ele caminhou por todos eles. Todos eles. Água no tornozelos, joelho, cintura. Mas agora Pedro está no nível maior. No nível o quê? De nado, de mergulho mais o quê? Mais profundo, no nível onde a vida pessoal não importa mais. No nível onde o que importa é servir a Cristo. E se for preciso, morrer por isso, morrer por Ele. No contexto, Pedro ele é ameaçado, ele é preso, mas ele continua o quê? Pregando, ele continua falando. Não importa a vida, continua pregando, continua mostrando. Cadê aquele homem medroso lá de trás? Cadê aquele homem que negou Jesus? Morreu. Cadê aquele homem que se esconde? Ele não existe mais. As águas do Espírito levou ele para profundezas, a um nível que não importa mais a vida dele, e sim a vida de Cristo.
Ele agora é um homem o quê? Cheio de autoridade. Um homem totalmente movido e guiado por Deus. Entrar na água de corpo inteiro, que é o nado, é entregar tudo para Ele. Tudo para Ele. Tudo. Sua juventude para Ele. Sua adolescência para Ele. Seu trabalho para Ele. Seu casamento para Ele. Seus filhos para Ele. A sua vida para Ele. Mergulho total. Se você puder, feche um pouquinho os seus olhos. Se puder. Não há nenhum mistério para os seus olhos não, tá, amado? E quando a gente fecha os olhos, você começa a olhar mais para você, para dentro de você. Eu queria que você olhasse um pouquinho para você nesse momento. Olhasse para dentro. E você, se fizesse uma pergunta, em qual nível que eu estou hoje? Qual é o meu nível hoje? Aonde que as águas estão batendo em mim hoje? Que bom que você estiver aí já no nível de nado. Que bom. Você vai ficar de pé nesse momento? E eu creio que você já tem uma resposta. O Senhor te convida a caminhar um pouco mais. Ele convida você a caminhar um pouco mais. Ele te convida a entrar nesse rio de Deus que traz vida. Mesmo que o mar esteja morto, porque assim era o nome dele, onde as águas eram salgadas, não traziam vida, esse rio ele vem e traz vida. Vida dentro e vida ao seu entorno. Vida para você e vida para sua casa. Vida para você, vida para o teu emprego. Vida para você, vida para o teu negócio. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Comece a falar com Deus nesse momento, amado. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio nesse lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm
por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio, ele está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Irmão, eu não irei convidar ninguém para vir aqui na frente por segurança. Não farei isso. Mas eu quero orar por você aí onde você está. Onde você está? Se você conseguir manter os olhos fechados, seria muito bom isso. Não quero expor ninguém aqui nesse momento. Mas se você, eu queria que você, que entende, e você quer caminhar um pouco mais 500 metros, que você levantar sua mão, eu quero orar por você. Você que não está satisfeito com a água somente nos tornozelos. Está fácil caminhar, mas não é isso que eu quero mais. Eu quero orar por você. Sim, pastor, já aprendi a separar o que eu penso e a separar a palavra, mas eu quero mais do que isso. Então eu te convido a caminhar um pouco mais e entrar nas águas que vão até o quê? Os teus joelhos. Ousadia, nova experiência com o Espírito Santo. Ele vai fazer isso em você, porque ele é capaz de fazer isso. Ele está disposto a fazer isso. Então vamos orar sobre isso. Não, pastor, mas eu quero um pouco mais, eu quero chegar àquele nível onde a água ela bate na minha cintura, onde ela alcança os meus órgãos, onde ela alcança meu tórax, onde ela alcança meu coração, onde ela alcança meus pulmões, aonde eu só vou respirar se Ele quiser que eu respire. Então vamos caminhar um pouco mais, é mais difícil, vamos caminhar um pouco mais. Pastor, eu quero entrar fundo, eu quero entrar de cabeça no nível aonde não importa mais a minha vida, mas importa a sua vida em mim. Senhor, eu quero entrar no nível de mergulho, na qual eu vou me alegrar com tudo, na qual, Senhor, vou me alegrar com a minha família, na qual, Senhor, eu vou me alegrar com o meu emprego, vou me alegrar sim, mas também, Senhor, no nível, se me faltar tudo isso, eu continuo sendo do Senhor. É o nível mais profundo, e esse mergulhar, e esse rio, ele flui aonde? Ele flui do templo, ele flui da igreja, ele flui da palavra, Você que levantou a mão, bote a mão no teu coração nesse momento, e comece a clamar pelo Espírito Santo. Espírito, eu quero esse rio, eu quero esse rio, eu quero entrar nesse nível mais profundo de intimidade, eu quero. Oh Deus, Pai, eu me uno agora com meus irmãos, que assim igual a mim, quer entrar no nível mais profundo. Eu quero, Senhor, Pai, eu quero, Senhor. Senhor, eu quero entrar nesse nível, Pai. Oh, Pai, eu conheço a Tua Palavra, Senhor. Eu sei separar quem eu sou e quem é a Tua Palavra. Eu sei disso, Pai. Eu sei que eu preciso ter uma ousadia. Eu quero isso, Pai. Eu quero que a Tua Palavra entre, Senhor, e penetre em mim, limpando as minhas vísceras,
limpando meu coração, me trazendo vida, me deixando respirar, Senhor. Eu quero, Pai, mas o mais importante para mim é mergulhar, é mergulhar, é mergulhar, é mergulhar no teu rio. Irmão, mergulhem no rio de Deus. Comece a clamar. Comece a clamar e pedir: Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo, realize a obra, Espírito Santo, realize a obra. Por onde o rio passar, tudo Ele transforma, querido, Ele transforma, Ele transforma. Se a sua vida tem sido igual uma morto, que só recebe, recebe injúrias, recebe reclamações, recebe difamações, recebe doenças, recebe dores, recebe mais notícias e você está morrendo. Então esse rio, ele também serve para você, para que aonde ele passa, ele traz vida, e vida que vem através de milagre, e o Senhor te convida a viver milagres. Maior intimidade com Deus, maior intimidade com o Espírito Santo. Ele quer se relacionar contigo, Ele quer conversar contigo, Ele quer te ouvir, e Ele quer falar contigo também. Ele quer te dar novas direções, novo direcionamento, nova posição. Ele quer mexer com você. Nós estamos no ano de gerar novos ciclos precisam ser gerados, mas no Espírito Santo. Não tem como começar novos ciclos se não for com o Espírito Santo. Não tem como. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque em algum momento somos igual Pedro, Pai. Queremos andar sobre as águas, mas temos medo de afundar, medo de cair, Pai. Então, Senhor, segure nossas mãos. Quero beber dos teus rios, Senhor. Quero beber dos teus rios. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar já o nosso culto, mas levando essa palavra em nosso coração, né? Ainda em pé como estamos. Vamos sair daqui do templo para caminhar, né? Você percebeu que quanto mais a água ficou funda, mais longe ele ficou do templo? Toda a unção de Deus é para fora. Deus te quer servir nessa semana. Deus vai te dar mais uma oportunidade, mais uma semana. Você não veio aqui para energizar, para espantar os seus males, não. Você veio aqui para receber uma palavra de consciência, mais uma vez. Que o Senhor te leve para uma jornada onde cada vez você vai para mais longe do lugar seguro. E lá vai fluir a tua unção. Se permita isso hoje. Sai daqui com essa consciência hoje. O que eu vou fazer em cada passo que eu vou dar no meu trabalho, na minha faculdade, na minha vizinhança, no lugar de lazer? Eu vou estar carregando essa unção ali para tocar pessoas, para que essa palavra faça sentido durante a semana. É por isso que oramos. Vamos orar agradecendo por essa manhã, orar pela saúde do povo, muita gente enferma. Nós já falamos aqui, alguns com gripe, processo gripal bem forte, alguns com Covid. Recebemos várias mensagens de irmãos que não viriam hoje, ou porque alguém da família está, ou porque ele mesmo está. Peço oração também para o meu cunhado lá em Fortaleza, é pastor, né? Pastor Robson, esposa da minha irmã, pastora Cilda, que teve uma questão séria no coração, teve que colocar um stent.
ou 2 tentes, não falo a memória, teve que passar por aquele procedimento para limpar as veias, mas fala de cateterismo. Então é uma situação bem delicada, Deus está cuidando dele lá. Deus guarde meu cunhado, que ele possa se recuperar bem. E que tenhamos uma semana na presença do Senhor. Amém? Paizinho, obrigado. Que manhã linda, que manhã preciosa. Poucos de nós viemos aqui hoje, em relação à quantidade que somos, mas com certeza os que vieram aqui estão sendo muito e ricamente alimentados, Senhor. Que saímos daqui com a consciência que toda unção do Espírito sobre nós é para nos levar para longe do templo. Para ali, longe da segurança, longe do lugar confortável, sermos sal e luz. Que de fato essa unção nos preencha e que ousemos caminhar num nível de unção que tira os nossos pés do chão, que tira toda a segurança humana e que nos faz nos lançar na profundidade das águas do outro, da vida de cada irmão. As vidas dos nossos irmãos são como rios caudalosos, mares profundos, cheios de perigos. Mas é ali, no perigo da vida de um irmão, que a unção se manifesta. Que nós possamos assim nos lançar nesse risco que é os relacionamentos, para que possamos viver de fato o Evangelho. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do querido Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Mais uma vez aplaudo ao Senhor. Um bom domingo a todos. Deus abençoe.